Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Eu vim contar um fato que aconteceu comigo quando eu estava vindo de Recife, lá do Hospital Português, e eu estava no metrô. Eu estava com uma importância de R$ 120 para comprar um cimento, umas areias para fazer algumas coisas lá na construção da minha casa. E eu estava vindo no metrô. E na hora que eu estava ali descendo na estação de Prazeres, eu vi quando o Senhor tocou, eu senti o toque de Deus no meu braço direito e meu braço ele arrepiou na hora. E eu ouvi quando o Senhor falou para mim que eu não usasse aquele dinheiro para comprar o cimento e areia, mas sim comprasse um brinco para minha menina, a qual minha menina já é uma adolescente. E eu fiquei assim surpreso quando eu vi o Senhor falando comigo através do Espírito Santo, porque eu nesse dia a qual Deus falou comigo, eu estava no ministério lá de Hebreu e Lima. E lá os irmãos não têm, tem essa doutrina, usos e costume, que as mulheres não podem usar brinco e outras coisas com os irmãos. E eu sempre obedeci a esses usos e costumes, porque a Bíblia ensina a gente a obedecer aos nossos pastores, e eu obedeci essas coisas. Mas desde o dia que Cristo falou comigo e pediu para eu comprar aqueles brincos para minha filha, e eu comecei, depois que o Senhor falou comigo, aí eu parei, fiquei pensando, aí eu me lembrei que minha filha tinha completado o ano, fazia um mês, e eu não tinha nem me lembrado de ir lá, devido aos problemas da vida, devido às coisas que tem também no ministério, que a gente fica assim muito preocupado em fazer a obra de Deus, aquelas coisas, construção de casa, tudo isso fica mexendo com a cabeça da gente. E também a hemodiálise também que eu faço lá no português, que é uma dificuldade muito grande ali onde o Senhor me colocou com uma obra determinada. Mas só que eu comecei a analisar, puxa, eu comecei a entender que esses usos e costumes, isso foi os homens que colocou, Deus não aprova essas coisas. E eu comecei a ver isso, que foi o que eu fiz. Eu peguei e realmente eu vi que aquilo ali, Deus não estava aprovado daquilo, Deus não se aprova dessas coisas. Eu peguei, eu saí daquela igreja lá em Abreu e Lima e procurei uma igreja que não tenha esses usos e costumes, e hoje eu estou adorando a Deus. E graças a Deus a gente vê que os irmãos lá na igreja onde eu estou, eles têm comunhão um com o outro. Porque você vê nessa maioria desses lugares que tem esses usos e costumes, os irmãos vivem em guerra um com o outro. As convenções, elas não se unem uma com a outra, mesmo elas estando na CGADB. Você vê agora o Ministério de Recife se desligando da CGADB, abrindo a igreja dele, o pastor Ailton se rebeliando. E você vê tantas coisas embutidas e os homens, a gente não fica por dentro de saber isso que está acontecendo, mas interessante é que Cristo está registrando tudo, Cristo está guardando tudo, e interessante que Deus revela as coisas para mim, como esses dias passados, 3 dias atrás, eu estava descendo do metrô e eu vi aqueles ali fora, ali no Derby, quando eu desci, peguei o ônibus de Joana Bezerra, desci ali no Derby para ir para Português. Quando eu desci ali no Derby, aí eu tava andando, eu vi um carro de som anunciando essas propaganda política daquela missionária Michelle Collins, a esposa de Creighton Collins, e eu até, assim, que a gente já vive tão abusado com esses negócios de política, com essas coisas, mas eu ouvi Deus tocando da mesma forma e falando para mim que Deus era na vida dela, e eu fiquei assim atônico. E muitas vezes eu vejo quando as pessoas dizem que todo político é ladrão, essas pessoas estão pecando gravemente contra Deus. Essas pessoas têm que pedir perdão a Deus, dobrar o seu joelho, porque certamente existem muitas pessoas corruptas, muitas pessoas que não são de Deus, mas ali tem muitas pessoas de Deus que o Senhor está colocando para, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, para lutar contra essas hostes do diabo, que isso é o anticristo que já está vindo aí, como as palavras de Cristo, elas vão se cumprir. Mas eu quero, uma das coisas que eu queria saber é que lado você está, se você está do lado da besta ou se você está do lado do anticristo, porque simplesmente você deixar o anticristo reinar, porque você diz que a palavra tem que se cumprir, você tem que botar na sua cabeça que o anticristo ainda, que o Espírito Santo ainda está na terra, e enquanto o Espírito Santo não estiver na terra,
O diabo ele não pode surgir. O diabo ele só vai vir após o arrebatamento. E isso o Senhor me mostrou. Essa cerca desses usos e costumes me confirmou outras vezes em sonho e muitas vezes e eu tenho anunciado isso, a verdade, que essas coisas não estão agradando a Deus, isso tem criado uma grande confusão. Muitas pessoas vão ficar quando acontecer o arrebatamento por causa desses usos e costumes, dessas coisas que Deus não aprova, porque tá, eu acho errado um homem usar brinco, usar esse cabelo escandaloso, mas a mulher com brinco é a beleza, a mulher ela com brinco, mostra a diferença entre homem e mulher. Você vê quando uma criança nasce pequena, você vê ela com um brinquinho, você já vê que ela é uma mulher. Quando você vê sem brinco, você fica em dúvida se é uma mulher ou um homem. Quer dizer, que o brinco na mulher é uma dádiva de Deus. Foi Deus que fez a mulher para ela se produzir, andar bonita, diferenciar do homem. Hoje a gente vê as mulheres se parecida com o homem, a mulher tipo uma mulher machão. Deus não quer isso da mulher. Deus quer ver a mulher bela, bonita, para que ela seja atrativa para o seu marido. E esses usos e costumes, essas coisas, Deus tem me mostrado que Ele não aprova. Eu fui, comprei o brinco para minha menina. Com poucos tempos, minha menina precisou ir com a mãe para a França. E você vê, eu fiquei meditando. Eu disse, foi o último presente que eu dei à menina, à minha filha, antes dela ir para a França. E interessante é que eu não me lembrei, mas sim que o Senhor me lembrou. O Senhor falou ao meu coração, falou aos meus ouvidos. O interessante é que Ele falou ao meu ouvido, que eu ouvi Deus falar ao meu ouvido. Porque o coração é enganoso, porque muitas vezes eu escuto mensagens no meu coração que eu fico com dúvida, porque o coração é enganoso. Mas Jesus falou ao meu ouvido, tocou no meu braço direito e eu senti aquela presença do Senhor e Ele falando no meu ouvido. É muita graça de Deus você ouvir Deus falar, porque os homens usam a Bíblia para discutir um com o outro, para querer um reprovar o outro, mas só que difícil é você ouvir a voz do Senhor. E ouvir Deus falando sobre a missionária Michelle Collins. Eu não tenho nada a ver com política, não gosto de política. Meu chamado é pregar a palavra, mas só que eu tenho que anunciar aquilo que Cristo. E eu vejo essa luta que o pastor Marco Feliciano tem enfrentado. Desde o início eu sabia que ele era inocente. Isso é o diabo se levantando contra o ungido de Deus para ver eles caídos, mas Deus está na vida dele, tanto o pastor Sila Malafaia como o pastor Marco Feliciano. E eu estou aí anunciando isso que aconteceu. Essa foto aí você está vendo é da minha filha pequena, ela já está até mais maior. E é isso, eu dei o brinco a ela, não sei nem se ela furou a orelha ainda, mas eu fiz aquilo que Deus mandou. E muitas vezes a gente faz aquilo que Deus manda, as pessoas duvidam, diz que não foi Deus, mas só que quem ouviu a voz de Deus, como Jeremias ouviu, ou Isaías, ele sabe quem falou com ele. Eu deixo esse vídeo em nome de Jesus. Amém.